Meus amados irmãos, a paz do Senhor. É com alegria que nós estamos reunidos, como disse o salmista Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um privilégio. A chuva caindo lá fora, e eu estava lembrando da época que era a tenda, né? Certamente os pés da gente estariam molhados agora. Que quando a chuva pesada vinha, terminava molhando os nossos pés. Mas o Senhor proveu para que nós pudéssemos estar reunidos neste templo de adoração ao nome santo do Senhor. Eu quero lhe convidar para você pegar a sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 24, e assim vamos meditar um pouco. Vamos dizer que nós vamos fazer uma leitura dirigida para ver o que Deus tem para nos falar. A palavra diz assim: e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo, porventura, se ela não queira seguir-me, a mulher, a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse, guarda-te, que não faça lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo, da tua semente darei esta terra. Ele enviará o teu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre desse juramento, somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor, e partiu, pois, que de toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão, e levantou-se e partiu a Mesopotâmia para a cidade de Naó, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade junto a um poço de água. Diga, um poço de água. Pela tarde, no tempo em que as moças saíram a tirar água, e disse, ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro, e faze-me beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte da água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e se ela disser, bebe, e também darei de beber água aos teus camelos, esta seja a quem designaste para o teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, que fizeste benevolência ao meu Senhor. No versículo 15, e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naó, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista,
virgem a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se, e abaixou-se mais uma vez o seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também, preste atenção a isso, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se, e vazou o seu cântaro na pia. Correu outra vez, diga, outra vez, ao poço para tirar água, e tirou para todos os camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Amado Deus, amado Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer. Esta é a tua palavra, Senhor, que está sendo exposta. Senhor, diante da tua presença, tu conheces a minha necessidade, a necessidade da tua igreja. E por isso, Pai, nós cremos verdadeiramente que assim como tu falaste nesse texto ao meu coração, também falará com cada um que aqui entrou. Creio verdadeiramente, Deus, que tu tens uma mensagem para os nossos corações nesta noite. Assim, Pai, nós te louvamos, assim nós te agradecemos, assim nos submetemos à tua vontade nesta noite. Não falaremos nada que a tua palavra não fale, falaremos aquilo que o Espírito dirigir, e assim a tua igreja, crendo e já agradecido, te aplaude nesta hora. Meus amados irmãos, há quem possa dizer que essa passagem que acabou de ser lida diz respeito apenas à história de um casamento. É um ledo engano. Sim, o contexto da narrativa, ela se dá sobre um grande encontro. Também diante de uma casa que não faltava nada. O servo Eliezer, durante muitos anos, na trajetória da vida de Abraão, esteve dentro da sua casa e percebeu o quanto Deus lhe fez promessas e realizou essas promessas na vida de Abraão. Vai além da narrativa de um casamento. É um enredo de um casamento. Esta passagem revela algo muito mais profundo. Revela verdades espirituais que, se você ficar atento e compreender a linguagem que o Espírito quer ministrar ao seu coração por intermédio do poder da palavra, você sairá daqui alimentado. Já quero lhe dizer que o ato de vir para este lugar foi uma decisão. Quem sabe tantas coisas poderiam ter lhe motivado a você ficar em casa, num dia que estava desenhando que ia haver uma grande chuva. Mas eu quero lhe dizer que assim como essa passagem fala de uma jovem que pegou o seu cântaro e se esforçou para buscar água para as suas necessidades, e não só para ela, mas para um retirante que ali se encontrava. E não só isso, ela não se contenta a pegar água para a sua necessidade, nem tampouco fazendo cortesia para um homem. Ela decide também alimentar os 10 camelos que acompanhava o mordomo Eliezer, homem fiel da casa de Abraão. Como diz a carta aos Hebreus, no capítulo 11, dos versículos de 8 a 10, que diz, vamos lá em Hebreus capítulo 10, se Mara puder colocar, capítulo 11, de 8 a 10,
de 8 a 10, Hebreus capítulo 11, versículo 8 a 10. É uma passagem que é importante, que diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Lá em Hebreus, na galerias dos heróis da fé, nós vamos encontrar o nome de Abraão. Abraão é alguém pelo qual é chamado a crer, sem saber com quem diretamente estava falando com ele. Há quem diga que hoje, pelo esfriamento da fé, por tanta apostasia, distanciamento de muitos das coisas de Deus, diz que esse tempo é um tempo muito difícil de servir e obedecer à voz de Deus. Mas eu lhe digo uma coisa, foi muito mais difícil para Abraão, porque Abraão não tinha testemunho de alguém antes dele que falasse acerca de Deus. Alguém não tinha testemunhado para Abraão dizendo: olha, eu conheci a Deus e decidi segui-lo. Isso foi uma coisa muito boa. Não, Abraão é colocado na galeria dos heróis da fé porque ele decidiu crer ao ouvir a voz de Deus e obedecer o seu comando. Aleluia! Eu e você somos chamados a crer muito mais. Aleluia! Eu gosto muito de repetir sempre a frase que minha mãe gostava sempre de dizer, todas as vezes que a gente ficava eufórico e alegre quando uma coisa acontecia de bom. E ela dizia: está tudo muito bom, mas eu quero dizer, cabe a nós sermos mais crentes, mais fiéis, mais servos. Nós somos agraciados, porque durante toda essa trajetória do plano da salvação, nós ouvimos profetas, sacerdotes e reis que fizeram pactos com Deus, e a sua vida se tornou um referencial para mim e para você. É muito fácil mais para mim e para você servir a Deus hoje. Aqui, se eu fosse observar a trajetória da vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui, isso nos inspira. Tem histórias de triunfal sobre situações totalmente adversas, complicadas, mas você resistiu, confiou em Deus, permaneceu na presença dEle e Ele lhe deu vitória. Como é mais difícil hoje servir a Deus? Não, é mais fácil, é uma questão de decisão, é uma questão de posicionamento. Não há desculpa para não servirmos a Deus. Nós temos referenciais, temos os nossos pais na fé, nós temos os sacerdotes que vieram antes de nós, os profetas que foram utilizados, e por final veio Jesus e a igreja de Atos dos Apóstolos, pelo qual esse livro nunca se fechou, onde eu e você faz parte da continuidade da igreja. Nós somos uma igreja triunfante. Sim, já foi falado aqui em várias partes, em várias falas da oferta, em outras situações, que o crente também passa por tribulações, por tristeza, por caminhos estreitos, mas também sabemos que o Senhor é fiel para todo aquele que se inclina a Ele, que assume o pacto com Ele. Ele visita o órfão, o necessitado, aquele que busca Ele para poder receber vitórias. Aleluia. A reflexão será constituída em torno de um encontro, porém muito mais do que um mero encontro, uma passagem que fala sobre crer e depender, crer e agir, crer e obedecer, crer e agir de forma deliberada, aleluia, no lugar correto, com a orientação certa. Sim, uma bela história que contém fundamentos espirituais sem precedentes. Abraão
não teve testemunho de ninguém anterior, mas ele, ao ouvir a voz de Deus, ao se apresentar para ele, diz assim: Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela, para uma terra desconhecida, porque eu decidi te separar, te preparar, porque eu tenho um grande plano de salvação para a humanidade. É preciso preparar um berço para a vinda de alguém, pelo qual, dentro da tua linhagem, da tua descendência, virá o Salvador, haverá esperança, haverá livramento, aonde abundou o pecado, superabundará a graça, a libertação, a vitória. Aleluia! Aleluia! Pela graça redentora que nos alcançou até os dias atuais, pelo pacto com Abraão, se estendendo a Isaac, Jacó e chegando até nós, por intermédio de Jesus. O difícil nesse tempo, irmão, não é ser crente. O difícil é ser incrédulo. Que coisa difícil é ser incrédulo. Nós estamos invertendo as coisas, pelas proezas, pela manifestação do braço do Senhor, pelas bênçãos que Ele nos derrama, pelo que fez na nossa vida, nos tirou de lugares obscuros, de situações adversas e nos colocou. Difícil não é ser crente, difícil é ser incrédulo. Não existe espaço para incredulidade, não existe espaço para o não relacionamento com Deus. Somos convidados a crer, somos convidados a se direcionar a Deus. Aleluia! Na minha infância, eu vi um comercial que marcou muito a minha mente. Era um comercial de uma ótica, mas tinha uma mensagem muito poderosa. Mas eu não vou discorrer sobre todo o comercial, mas tinha uma frase de efeito que nunca saiu da mente, que dizia: para quem não quer, qualquer desculpa serve. Hoje nós temos rádio, nós temos TV, nós temos diversidade dos meios de comunicação para ter acesso à palavra, testemunho. Tem pastor para todo gosto, tem ministério de toda forma, tem da parede preta, tem da parede branca, só não existe desculpa para não servir a Deus. Não existe desculpa para não se relacionar com Deus, mesmo tendo algumas fragilidades em alguma dessas manifestações. Mas eu quero dizer uma coisa, volto a lhe dizer, não é tempo da incredulidade. Nós somos chamados a crer. Lá no profeta Amós, capítulo 4, quando tem uma palavra imperativa: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, o teu Deus. Se alguém crê, se alguém não crê, isso vai acontecer. A igreja vai ser arrebatada. Aleluia! Aleluia! Não há tempo para cochear em dois pensamentos. Aleluia! Aí vem o profeta Elias: se Baal é Deus, seguia Baal, mas se Deus de Israel é Deus, seguiu. Aleluia! Para quem não quer, qualquer desculpa serve. Diz que incomoda, diz que o evangelho envelhece, diz que o evangelho faz tanta coisa. Desculpa, eu vos chamo para o convertimento. Mas hoje eu vim pregar para os que decidiram pegar o seu cântaro para ir buscar água. Aleluia! Deixa eu lhe dizer uma coisa: tem muita gente andando por aí de cântaro vazio, ter cântaro cheio dá trabalho. A busca de ir lá, pegar o cântaro, pegar a água e colocar no ombro. Vou até lhe dizer uma coisa: às vezes as pessoas se esquecem, ou se pegam muito com a pose, mas muitas vezes isso é resultado de vaso vazio.
Você já percebeu que quem anda com vaso vazio anda melhor? Na ponta do pé, com o nariz empinado, mas quem anda com vaso cheio, ele precisa se encurvar. E para ele buscar água, ele tem que se encurvar, ele tem que se ajoelhar, ele tem que buscar. Sim, nós estamos no tempo da graça, mas também é um tempo da busca. É o tempo da graça, mas também é o tempo da busca. É tempo de pegar o cântaro. É tempo de conduzir o cântaro, aleluia, para o local da água viva. Aleluia, aleluia, aplauda, Senhor. Aleluia, aleluia. Nós não viemos fazer uma reunião social no dia de domingo. Nós não estamos aqui porque nós não temos o que fazer e decidimos chegar nesse lugar. Nós viemos trazer o nosso cântaro vazio para encher. Aleluia, nós viemos a esse lugar porque temos propósito. Nós viemos a esse lugar porque queremos buscar. Aleluia! A palavra diz que a moça era bela quando Eliezer chega. E o propósito que ele coloca diante de Deus, ele vai e diz assim: aquela que vier com o seu cântaro, trouxer água e me der de beber. E não só isso, eu vou pedir a ela água para eu beber, mas depois ela precisa tomar uma decisão, que esse aí vai ser o sinal pelo qual vai confirmar que se Deus me deu um bom encontro, um bom propósito, um bom resultado. Deixa eu lhe dizer, não dá para entrar em 2026 sem fazer prova de Deus, sem conversar com Deus, sem ter intimidade com Deus. Aleluia, não dá para entrar em qualquer negócio, não dá para entrar em qualquer lugar, não dá para ir em qualquer canto, sem a permissão e a intimidade que Deus está no negócio. Aleluia, estamos em um tempo especial, emblemático, reflexivos, até às vezes melancólico. Tem gente que pega o final do ano e, se possível, ele morria, porque ele não queria passar por esse momento. Aleluia. Outros nem tanto, alguns estão planejando, outros estão desesperados, porque não sabem o que vai acontecer. Mudanças de tempo, promessas renovadas. Quando nós viemos a esse lugar para trazer o nosso cântaro, nós estamos dizendo: eu não sou independente, eu preciso buscar a água da vida, aleluia, para a minha trajetória. Não dá para deixar o cântaro vazio. Há uma necessidade de buscar, de decidir buscar. Aleluia, oxalá, que todos que se dizem aqui do templo da família decidissem, alguns por situações adversas que impediu que tivesse aqui. Outros nem tanto. Simplesmente já não tem o hábito de pegar o cântaro e colocar no ombro e para descer. Alguns que se acham cheios, já não acham necessidade de estar nesse lugar. Eles estão cheios. Mas eu digo uma coisa: para a água nova entrar, é preciso esvaziar das coisas, aleluias, velhas. Aleluia, aleluia. Mudança de tempo, promessas renovadas, propósitos reafirmados. Tudo isso é muito bom. Não tem nada de errado em planejar, em querer vencer, em querer galgar, em querer conquistar. Aleluia, aleluia. Mas lá em Provérbios, capítulo 16, dos versículos de 1 a 3, diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia as motivações. Entregue ao Senhor tudo o que você faz, e os teus planos serão estabelecidos. Aleluia! Não dá para entrar em 2026 sem um pacto de intimidade. Não dá para entrar em 2026, já foi perigoso estar em 2025 mantendo uma relação rasteira. Mas nesta noite, eu creio verdadeiramente que pelo poder da revelação da palavra, não sairemos da mesma forma que chegamos neste lugar. Aleluia, decidimos
decidimos pegar o nosso cântaro. Eu quero refletir, irmãos, sobre apenas 3 pontos sobre esta passagem. E se você continuar orando e pedindo a Deus, a oração termina rápido, a ministração termina rápido. Não vou deixar vocês dormir e a gente termina logo, mas eu creio verdadeiramente que Deus ainda tem algo para falar. Primeiro ponto que Deus falou ao meu coração: o bom plano é aquele que é colocado diante de Deus. Esse é o ponto central dessa mensagem essa noite. Nós precisamos compreender, por mais escasso que sejam os seus recursos, ou quão abundantes sejam eles, essa história fala de um encontro de 2 personagens. Essa narrativa ela está centrada em 2 personagens de imediato: o servo Eliezer, o mordomo de Abraão, e a filha de Betuel, Rebeca. 2 personagens que nunca mais seriam os mesmos depois daquele encontro. A primeira é uma simples jovem, como todo jovem que sofre com acerca do que vai acontecer no futuro. Eu sei que isso faz muito tempo, mas na minha juventude, eu era um jovem inquieto para querer saber como era que ia gerar sustentabilidade. Eu era tão inquieto que comecei a trabalhar aos 12 anos de idade, porque eu era muito precoce nessa coisa, porque eu acreditava que eu não podia ser pesado aos meus pais. Então eu iniciei logo, muito cedo, trabalhar aos meus 12 anos de idade. Eu tinha inquietação, porque uma casa que tem muitas pessoas também tem muitas necessidades, tem muitos desafios. E era um para alimentar mais 10. E isso eu achava isso, às vezes eu me incomodava, eu achava até constrangedor compreender que meu pai saía todos os dias para trabalhar. E simplesmente ele saía, e aquela multidão esperava para poder se alimentar. Aleluia! Uma simples jovem, como todo jovem que sofre sobre o que irá acontecer com a sua vida, que não sabe o que irá acontecer acerca do seu futuro. Pelo outro lado, o outro personagem é alguém que tem tudo, que está dentro da casa de Abraão, que devido à confiança que goza do seu Senhor, ele tinha autoridade sobre a despensa, ele tinha autoridade sobre o cofre, ele tinha autoridade para dirigir tudo, representando o princípio da mordomia, como já foi falado aqui. Abraão tinha total confiança, mas numa casa que tinha abundância de tecido, dos melhores tecidos, que tinha as melhores pedras preciosas, as maiores quantidades de gado, de muitos servos, mas tinha uma coisa que faltava, pelo qual Deus tinha prometido a Abraão. Disse a Abraão: Abraão, você vai ser pai de multidões. Aleluia! E ali naquele momento ele começa a se inquietar, porque ele tinha tudo, Abraão tinha tudo, mas ele não tinha filho. Era avançado em idade. E o ventre da sua esposa não gerava filhos. Deixa eu lhe dizer uma coisa: para as grandes possibilidades, tem um Deus extraordinário para fazer. Aleluia, apresentar os seus milagres, os seus rebentos, a sua misericórdia. Para Rebeca, a incerteza do futuro não impediu o propósito de levar cântaros vazios para serem preenchidos todos os dias naquele mesmo lugar. Tem gente que quer pegar água, mas só quer buscar uma só vez. Eu vou lhe dizer uma coisa: a vitória percorre pela persistência, pela continuidade. Não adianta ter motivação para buscar água uma só vez. Diz que naquele determinado horário, como era de costume, as mulheres era que carregavam água para dentro da sua casa. E ali vinha aquela jovem Rebeca, para poder pegar, trazendo o seu cântaro vazio, e o seu cântaro vazio com o objetivo de justamente prover a necessidade de água para si e para a sua família.
Mas nós observamos uma característica especial em Rebeca. Aleluia! Quando ela vai, e eu digo uma coisa, irmãos, às vezes tem muita gente reclamando da missão que tem que fazer todos os dias, pois eu lhe digo uma coisa, Rebeca, ela sim, aquilo era decisivo, ela tinha necessidade de levar água para a sua casa, ela poderia, eu fui ontem, não vou hoje, mas todos os dias, deixa eu lhe dizer, tem gente que vai um dia, vai dois, e de repente, o dia da vitória, ele de repente não está presente no lugar onde o encontro está preparado. Porque um encontro, aleluia, tem encontros que só Deus pode fazer. Mas a decisão de buscar água é minha e sua para realizar. É preciso levar o cântaro vazio para que possa ter provimento. Gosto muito de citar uma frase de um dos livros que eu tenho lido na minha vida, pelo qual fiz até menção no livro Bíblia e Negócio. Já fazendo merchan aqui, o desígnio do autor Michael Murdock, que diz assim, uma frase, eu sou muito fotográfica, a minha mente é muito fotográfica, às vezes eu leio um livro todo, e às vezes não absorvo quase nada, mas de repente uma frase salva o livro. E nesse livro tem uma frase que sempre cravou no meu coração, nos anos de 98, quando eu li aqui em Manaus, que dizia, aquilo que te inquieta, essa é a tua missão. Se Rebeca olhasse sobre a função de pegar o seu cântaro todos os dias, e ela começasse a aborrecer aquilo, se sentia aborrecida pelo ato do que ela fazia, ela não experimentaria um grande milagre, ela não experimentaria um grande encontro, ela não teria um rebento que iria acontecer, algo extraordinário que ia mudar a trajetória da sua vida, da sua família e de todas as gerações futuras, incluindo a nós que estamos aqui. Nós somos o resultado daquilo que aconteceu naquele encontro, aleluia, de Rebeca com Eliezer. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, o teu Deus. Aquilo que te inquieta, essa é a tua missão. O servo Eliezer tinha tudo na casa do seu Senhor. Ele poderia ser independente, arrogante, mas preferiu diante de tamanha provisão. Ele mesmo assim, quando Abraão chega, diz a Eliezer, eu preciso casar o meu filho Isaque. Não dá para ele ficar assim, eu sei que tu és fiel, eu sei que tu és meu servo, tu és meu amigo, mas deixa eu lhe dizer, o que Deus me prometeu é que serei pai de gerações, de multidões. Vai a minha parentela, e a parentela de Abraão não se refere apenas a buscar laços sanguíneos, é porque aquilo que já tinha acontecido através do pacto de Deus com Abraão, isso já tinha se estendido à vida de todos os seus parentes. Por que eu descubro isso? Porque no versículo 50 dessa passagem, diz uma coisa muito interessante. Então responderam Labão e Betuel sobre tudo o que depois iria acontecer. O Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal, e sim bem. O que é que ele estava dizendo? Betuel e toda a sua casa, mesmo saindo do mesmo lugar que Abraão saiu, mas o pacto de Abraão com Deus já tinha impregnado toda a sua família, já tinha se estendido a toda a sua parentela. Ele já sabia que existia um Deus, um único Deus que provia a vida de Abraão. Nós existimos para influenciar os lugares que Deus nos coloca. Compreenda bem, Deus nos coloca no meio de nossos familiares, nos lugares, nos negócios, no trabalho, onde estudamos, para influenciar. Aleluia! Esse versículo 50, ele confirma que quando Eliezer chega e vai à casa de Betuel, já tinha uma conexão de pensamento. Ele já dizia, Deus está nesse negócio. Já tinha uma linguagem igual a de Abraão. Eles não eram incrédulos, eles já estavam dizendo, Deus está nesse negócio. Aleluia! Aleluia! A segunda coisa que eu aprendo com essa passagem, existem propósitos e missões
que só serão bem-sucedidos com o auxílio do céu. Eliezer tinha ouro, Eliezer tinha prata, Eliezer tinha os melhores tecidos, Eliezer tinha a melhor provisão. Tudo que tinha dentro da casa de Abraão foi levado uma amostra grátis para poder apresentar à família daquela que seria escolhida. Deixa eu lhe dizer uma coisa, às vezes nós estamos se conformando, aleluia, apenas com as amostras grátis do céu. Deixa eu lhe dizer, o que nós vimos, o que nós já experimentando, não representa o que tem na casa de Abraão, que representa Deus, não representa tudo que tem, é só um pouquinho, é só uma nana presença do que foi revelado a nós. Deixa eu lhe dizer, é tempo de utilizarmos os nossos cântaros para buscar mais água no trono da graça de Deus. Se você já viu cura divina ser realizada, se você já viu portas abertas, nada disso se compara com o que tem na casa do Pai, na casa de Abraão. Aleluia! Existe uma passagem lá em Provérbios, capítulo 21 e 31, que escreveu Salomão: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que garante a vitória. Eliezer entendia isso. Eliezer, mesmo com ouro, com prata, com os tecidos, com os melhores perfumes, ele saiu para uma missão especial. Assim como eu e você, muitas vezes Deus coloca desafios para a minha vida e para a sua vida, coisas difíceis para ser alcançada. E tem mais, as coisas de Deus não é coisa para meia boca. O desafio de Eliezer era coisa séria. Ele não estava querendo apenas alguém feminina, não queria simplesmente alguém que pudesse simplesmente completar simplesmente Isaac. Não, era uma aliança de propósito, era uma aliança que precisava acontecer dentro daquilo. Diante de tamanha promessa, ele não poderia trazer qualquer mulher, ele não poderia trazer qualquer pessoa. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus vai colocar desafios, aleluia, profundos, grandes, para que eu e você possa realizar. Mas eu lhe digo uma coisa, mas precisamos, assim como Eliezer, colocar na nossa mente, ter uma verdadeira mudança de mente e compreender que tem coisas que o ouro, a prata, a influência não resolve, mas a presença de Deus, aleluia, vai nortear a solução. Gênesis capítulo 24, versículo 12, Eliezer faz uma oração: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dar-me hoje um bom encontro e faze prosperar a minha missão, o meu propósito. Eliezer clama a Deus por perceber que o propósito da sua missão, nem ouro, nem prata resolveria. Pelo contrário, as posses poderiam até atrapalhar, porque encontrar uma noiva com ouro, com prata, com tecido de melhor qualidade, na linguagem brasileira não seria difícil, mas ele não estava com a missão de buscar qualquer esposa, ele precisava trazer a esposa. Rebeca representa, dentro de uma tipologia bíblica, a igreja do Senhor. Jesus não vai buscar qualquer noiva, a noiva do Senhor é imaculada, aleluia, a noiva do Senhor é pura, mesmo que seja queimado pelos raios solares da aflição da vida. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, o teu Deus. Há tempo de pegar o cântaro para buscar água, para saciar a nossa sede e a sede de muito. Ele poderia se valer de tudo o que tinha à sua disposição, das riquezas do seu Senhor. Ele não poderia retornar apenas com uma mulher, uma esposa, mas a missão estava fundamentada não apenas num ajuntamento de dois corpos, mas o que estava no tabuleiro do plano divino mexeria com tribos, reinos, gerações, nações, chegando a Cristo e se estendendo a nós nesta noite. Sabe por que nós estamos reunidos? Porque houve um pacto lá atrás para que alcançasse a mim, a você. E
faz sentido nós nos reunimos dentro de um domingo onde a chuva cai, poderíamos estar debaixo dos lençóis, mas decidimos aqui trazer o nosso cântaro para colocar água, para interagir com Eliezer, para interagir com a tipologia do Espírito Santo. Aleluia! Casamento por casamento existem muito. Ali estava sendo selado um encontro que iria interferir em gerações, reino. Tudo isso apontava para o hoje, sobre você, sobre eu, sobre todos nós. Aleluia! Se queremos vencer em nossa vida espiritual, familiar, profissional, no mundo dos negócios, precisamos compreender que a ausência de planos é desastroso, mas planos sem a orientação de Deus também, da mesma forma, é desastroso. Não adianta ter plano se Deus não está nele. Nós precisamos compreender, Deus precisa estar no centro das nossas vidas, das nossas decisões, daquilo que fazemos e que realizamos. E assim eu me dirijo para o final dessa ministração, no terceiro ponto. Existe encontro que só Deus pode promover, mas o efetuar depende da ação, da liberalidade, que produzirá um alinhamento de visão no mundo espiritual. Eu sei que tem coisas que, por mais que recurso que você tenha, planejamento, não vai acontecer de uma maneira do jeito que você queira, mas tem aquilo que Deus prepara em especial para a minha vida e sua vida. Já disse aqui outras vezes que os propósitos eternos do céu, de Deus, quando alinhados na terra a corações de homens e mulheres, jovens e crianças, adultos e idosos, em decidir, ouvir e obedecer a voz do Senhor, não apenas ser ouvinte, porque o que diferencia discípulo, seguidor de Jesus e multidão, é porque uns escutam, mas não seguem. Mas nós somos a igreja dessa geração, a igreja do arrebatamento, a igreja que espera, aleluia, o grande dia do Senhor. Esse texto é tão rico de verdades espirituais, irmãos, que de repente a gente se estenderia à noite, entraria à madrugada, quem sabe a semana, e mesmo assim não esgotaríamos o tamanho e a riqueza que tenha nesse texto. Aleluia. Eu fui ao dicionário quando eu estava estudando para trazer essa palavra para vocês, para compreender o que dizia liberalidade. A figura de Rebeca mostra alguém que fez o que fez, não porque foi obrigado. Rebeca toma a decisão de dar água a Eliezer, mas ela teve um coração liberal. Não só isso, ela entregou água para ele e depois tomou uma decisão de alimentar também os camelos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, tem gente que está perdendo o tempo da vitória, um encontro que Deus está preparando por causa da inconstância, a falta de intimidade com a palavra, a falta da oração, a falta de dizer não para o mundo, a falta de não dizer justamente, eu sou crente, não, eu vou me posicionar, eu irei estreitar os meus pés nesses últimos tempos. Pode o mundo se quebrar, pode o mundo decidir pela iniquidade, mas eu vou decidir servir a Deus. Eu vou levar o meu cântaro para encher. Aleluia! Aleluia! E o que é que o dicionário diz assim? Liberalidade, qualidade ou condição de ser generoso, disposto em seus atos ou em suas intenções, oferecer o que não tem obrigação alguma, sem esperanças de receber nada em troca. Teve um que fez isso por nós, nós não merecíamos, nós estávamos fora do plano, mas Jesus, Ele entregou a sua vida, aleluia, com os seus braços abertos,
na via cruz, carregou, levando chicotada. Às vezes a gente se fere um pouquinho, e como é terrível aquele sofrimento daquilo que machuca. Mas o corpo de Jesus foi martirizado pelo meu e pelo seu pecado. Aleluia, foi o corpo de Jesus, foi justamente maltratado, foi cuspido. Às vezes nós queremos nos inquietar, porque alguém olha com olhar atravessado para a gente, porque servimos a Deus. Não foi simplesmente isso que Jesus passou, foi chicotada. Tinha na ponta do chicote, ponta de ossos pontiagudo, que quando batia tirava pedaços da sua carne, mas ele não retrocedeu, ele permaneceu, ele continuou, e ele espera que a igreja, o templo da família, você que estão pelas vias, aleluia, das mídias sociais, ouvindo essa palavra, permaneça, pega o seu cântaro, vá buscar água. Aleluia, é por isso que não podemos deixar de enxergar a atitude liberal de Rebeca. Aleluia, como está chovendo, é permitido aqui a gente passar mais 5 minutos para poder concluir. Você vai se molhar mesmo? Então se aquieta um pouquinho, escute o que Deus quer trazer para a sua vida nesta noite. Aleluia. Esses dias eu ouvi uma reflexão de um amigo que disse: Eliabe, tem pessoas que nasceram para ser fonte, e outras para ser represa, e outras para nenhuma dessas duas coisas. Uns nasceram para ser fonte, outros nasceram para ser represa, e outros não nasceram para nada disso. E por que eu estou falando isso? Aleluia, a fonte, ele tem um mistério na fonte. Toda fonte, no seu nascedouro, no olho d'água onde nasce, ele brota aquela água, não tem aquela enjorrada, não tem aquele cano enorme jorrando água, mas tem uma coisa, ele jorra água constantemente. E essa fonte que jorra constantemente, mesmo parecendo uma coisa insignificante, uma coisa pequena, mas ela enche rios e oceanos. Eu não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo quer falar para você. Deus não está esperando que você seja uma cachoeira. Ele só quer que você permaneça sendo fonte. Ele quer que você permaneça sendo fonte, mesmo brotando água bem devagarzinho, mas continue dando água, contribua. Existe uma frase que diz que quem não serve, não serve. Eu vou lhe dizer, nós somos uma fonte, às vezes tão pequenininha, mas em Deus faremos proeza, em Deus faremos coisas extraordinárias. Aleluia! Aleluia! Aplauda o Senhor. Pastor Josué Brandão, uma certa vez disse que testemunho é semelhante numa construção de uma casa, janelas. Como eu não contei nenhum testemunho, eu vou contar um. Aqui mesmo na tenda, teve um irmão que se aproximou com a liberdade que teve para mim, e ele disse: pastor, não, na época eu não era nem pastor. Ele disse assim: irmão, mas eu já pregava aqui pela misericórdia de Deus. Quem inventou de me dar o púlpito aqui foi o pastor Elias. Num dia de domingo, no primeiro culto, inventou de me dar a oportunidade. E o culto já era transmitido, para você ver como é que são as coisas, né? Como isso é verdade, eu não vou me incomodar, que se ele estiver ouvindo, ele vai ver exatamente a verdade do que aconteceu. E aí ele pegou e disse assim: eu fico um pouco chateado com o senhor pregando. Porque é o seguinte, eu percebo que o senhor se dirige muito para os irmãos que estão à direita. Muito para os irmãos que estão à direita do templo. E eu gosto de ficar ali na esquerda. Então, o senhor acha que a bênção não vai chegar no senhor, porque eu estava me dirigindo para lá.
E aí, de repente, eu fui analisar. Eu disse que eu vou ver as filmagens lá para ver o que é que está acontecendo comigo. Eu estou com chassis empenado. É aqueles carros que tem chassis empenado. E não é que era mesmo? Eu tinha uma mania de ficar para cá, tá? E também um pouco troncho para cá. Eu digo, misericórdia. E não é que é verdade, o irmão falou, está correto mesmo. E além de eu pregar mais para lá, e às vezes o meu ombro. E aí eu fui no ortopedista. Não, porque eu não posso ficar com o ombro troncho aqui. Por que eu quero falar sobre isso? Assim como Rebeca, a palavra de Deus diz que Rebeca era bela, era linda. Mas eu creio verdadeiramente, irmãos, que Rebeca, pelo ato de buscar água todos os dias, em algum momento aquilo criava calo sobre os seus ombros. E porque quando eu estava meditando sobre essa passagem, o Senhor me lembrou disso, quando eu procurei um ortopedista sobre isso. Às vezes o Luciana chegava até assim e fazia assim, ó. Ajeita o ombro, porque eu tinha mania. E aí ele começou a fazer aquilo que chamam de anamnese, né, para querer saber o que estava acontecendo. E ele e disse assim, a sua atividade, o que foi que você fez? Eu disse, olha, dos meus 12 anos de idade até os 22, eu trabalhava na marcenaria. E eu pegava muito peso. E normalmente todo mundo tem um lado que considera mais forte. E quando eu ia pegar o peso, eu apoiava muito nesse ombro aqui. Toras para serem serradas, madeiras para serem carregadas. E isso terminou condicionando aquela atividade, ou hábito, ou de repente uma interferência, porque depois eu melhorei, só não melhorei a história de ministrar para a direita. E aí eu compreendi que isso tinha a ver com o peso que era concentrado no lado esquerdo. E quando eu estava meditando sobre essas palavras, é muito lindo, é muito romântico, é muito poético dizer que Rebeca era linda, mas Rebeca levava água todo dia. Rebeca levava água para sua casa todo dia. Deixa eu lhe dizer, o ato de levar, aleluia, vaso no ombro e carregar todos os dias, deixa marca no corpo e muitas vezes até na alma, porque ela tinha que cumprir o propósito todos os dias. O que Deus falou comigo sobre isso, aleluia, tem gente que está se incomodando, é por isso que no início dessa ministração eu peguei e falei algo, aleluia. Quem anda com vaso vazio, anda até com o nariz empinado, mas quem anda com vaso cheio, às vezes tem até uma deficiência, um chassi empenado, mas isso é resultado do sacrifício. Deus vai honrar, aleluia, a decisão de buscar água. Grupo de louvor, aleluia, eu quero, aleluia, orar pela sua vida. Aleluia, leve essa palavra para o seu coração. Não se inquiete se alguém lhe chama de vazio, mas tome a decisão de carregar o seu cântaro para encher. Não importa, vá buscar as águas espirituais. Aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Espírito Santo de Deus, esta noite, águas que correm no olha para os vasos que estão aqui, Senhor, neste lugar. Águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, Tudo vai transformar. tudo vai transformar. Aleluia! Pois é
louvar e te agradecer pela tua palavra ministrada nesta noite. Mas, Senhor, o teu povo veio buscar com o seu cântaro, e eles não podem sair com o cântaro vazio. Nesta hora, na autoridade do poder da palavra, da unção do Espírito Santo, enche! Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, deixe ele passar ali, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Não é uma questão de animação de auditório, mas é a presença da tua palavra, é a unção do teu Espírito. E por isso, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela exposição da tua palavra. E a tua palavra nos diz que ela é semelhante à chuva que desce sobre a terra e não deixará de fazer o que lhe apraz. E é por isso que nesta hora a tua igreja te louva. Nesta hora, em teu nome, Jesus. Amém.